Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rita Bonfim, eu sou head de conteúdo no Grupo EBDI e hoje eu estou aqui para bater um papo com Fabiano Ferreira, que é CEO na Vero Internet. Fabiano, por favor, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da tua história. Legal, obrigado pelo convite e por esse bate-papo. Estou como CEO da Vera Internet, tenho aí 25 anos do setor de telecomunicações, sendo que os últimos 6 aí com o negócio da Vero, onde eu tive a oportunidade de iniciar esse business desde o zero. Fui contratado por um fundo de investimento que acreditou na tese de consolidação do mercado de pequenos provedores espalhados pelo interior do Brasil, principalmente, e que a gente vem tendo um mega sucesso. Fizemos aí 19 movimentos relevantes de M&A, e além de ter um crescimento também orgânico, e hoje somos o quinto maior grupo de telecom do Brasil, tendo aproximadamente 1,5 milhão de assinantes, 3.200 funcionários, aproximadamente 2 bilhões aí de reais de faturamento, atuando em 425 cidades. Perfeito. E, Fabiano, na tua visão, né, participou de muitos M&As, o quanto esses movimentos são importantes para a expansão dos negócios, para a expansão da empresa, o que a gente tem de oportunidade? Eu acredito que uma empresa tenha várias vertentes de crescimento. E o M&A é uma delas, não é a única oportunidade, mas é uma delas, né, que a empresa pode trabalhar para que possa crescer num mercado que é sempre acirrado, qualquer tipo de mercado. Eu acho que a empresa tem que ter isso como um propósito de crescimento gerando valor. E não simplesmente um propósito porque tenho que fazer M&A, porque tenho que ser grande, ou tenho que ser relevante. Acho que começa com a questão de como que eu agrego valor no M&A. Depois disso, acho que aqui a questão é entender qual é o tipo de valor que eu quero agregar, qual é a linha que eu vou. Tenho um crescimento geográfico, tenho um crescimento de novos negócios, coisas que eu não tenho, novas competências que talvez a empresa ela está no mesmo segmento, a empresa que você está abordando para fazer um M&A, mas ela tem competências que você não tem. Então tem uma série de oportunidades que devem ser vistas, devem ser avaliadas para que possa fazer um M&A e ele dar certo. Porque a prerrogativa é que tem, infelizmente, uma história que muitos M&As não dão certo. A realidade que a gente enfrenta, principalmente no Brasil, é essa. E aí, quando você entende por que não deu certo, porque não olhou fundamentalmente esse aspecto, como vai gerar valor. E gerar valor aqui não é só para o acionista. Claro, tem que gerar valor para o acionista, mas também tem que gerar valor para o cliente. Quando você faz um movimento desse, você tem que pensar, poxa, como é que eu vou gerar valor para o cliente? Seja o cliente que está chegando na empresa, seja o cliente que já está na empresa, que pode receber aí algo em função desse movimento. E sem dúvida nenhuma para os colaboradores, porque colaboradores que trabalham numa empresa que cresce, se desenvolve, são colaboradores que também acompanham essa oportunidade. Eu vejo isso na prática, na Vero, e que as pessoas aí, evidentemente, cresceram junto com a companhia. Isso também é algo bastante relevante. Bom, e você citou aí que às vezes os caminhos, eles não são assim tão perfeitos, né. Dentre todas as suas participações ali, quais foram assim as 2, 3 desafios ali que tiraram o teu sono durante esses processos? Certo. Como disse, a gente fez muitos M&As, né? E aqui a minha resposta seria: todo e qualquer movimento sempre gerou frio na barriga, sempre o cuidado que a gente tem que ter. Mas, aí pensando em dois mais relevantes que geraram esse impacto, foi o primeiro e esse último movimento. E eu explico aqui por quê. O primeiro, porque eram 8 M&As ao mesmo tempo. Empresas com proximidade, porque eram região geográfica aí próxima, era Minas Gerais, mas que era um movimento que tinha que dar certo. A companhia estava no seu primeiro dia com praticamente a obrigação de ter que integrar em todos os aspectos. E eram 8 empresas que eles se conheciam, mas não tinham uma única empresa, uma única identidade, uma única forma de trabalho. E aí, evidentemente, tive muita ajuda aqui, a ajuda seja de parte dos acionistas, que foram muito abertos e colaboraram aí para isso acontecer. Trouxe aí uma empresa de integração muito especializada nesses movimentos,
e, evidentemente, trabalhei muito aspecto com o time, além de ser o principal líder e responsável por essa integração. Então, tinha que dar certo, ou senão a empresa não existiria, né? E se existisse, talvez eu não estivesse, né, à frente do negócio. Então isso aí gerou uma série de inseguranças, mas eu acho que com muito trabalho, muita entrega, muita comunicação, isso foi acontecendo e um grande trabalho em equipe, a companhia deu super certo. E o último movimento é porque é um movimento de fusão que a gente fez, não foi um movimento de aquisição. E esse último movimento com uma empresa praticamente do mesmo porte do que era a Vero antigamente. Essa última empresa, esse movimento que a gente fez foi com a Americanet, em atuação geográfica completamente diferente, com uma participação relevante no mercado empresarial de clientes, aproximadamente, por exemplo, 25%, e a Vero, diante de uma história que estava aí evoluindo no mercado empresarial, tendo 8% de participação. Então a gente fez uma fusão, um grande movimento, e isso, obviamente, a gente teve um trabalho gigante aqui de alinhamento. Foram tomadas várias decisões na hora de fazer esse movimento, que foi super importante, desde governanças, né, que foram estabelecidas bem claras num acordo de acionista, desde estrutura organizacional, como deveria funcionar, depois, obviamente, escolhendo as pessoas que faziam parte dessa estrutura organizacional, principalmente nos direct reports do presidente, no meu caso, inclusive, e ter um plano de integração mega robusto que a gente construiu. E aí tivemos aqui a oportunidade de fazer isso em 4 meses, o plano, porque tinha muito conhecimento que não era aí tangente quando se faz a fusão, faz diligência, mas não era tão tangente, então a gente teve que mergulhar para ter conhecimento, seja de um lado e de outro, e criar o plano pautado em ter uma empresa melhor, que às vezes não era fazer o que uma fazia de bem ou o que a outra fazia, era fazer diferente, né, do que cada uma fazia, para fazer até melhor. Então, eu digo que era um momento excepcional para a gente pensar, porque quando você faz um movimento desse de fusão, no fundo, você tem que se abstrair da situação, no caso que eu venho de uma história, e, obviamente, olhar a história do outro lado e tentar capturar o que é melhor do outro lado, melhor que era da empresa que eu já estava, e criar essa nova empresa. Então, esse movimento não foi um movimento fácil de ser feito, eu digo, sob o ponto de vista das pessoas, sob o meu ponto de vista, e, evidentemente, o líder maior é sempre o maior exemplo, né, da companhia, e eu sempre pratiquei isso, pratico hoje em dia, de olhar para frente, olhar para fazer melhor. E foi um movimento que deu super certo, passou um ano já, essa integração, uma integração de sucesso. Ela está, então, no rol do volume de 20% a 30% das aí, integrações que dão certo, né, dos M&As que dão certo, é porque a gente, obviamente, fez o que precisava ser feito, teve a disciplina de executar um plano que foi muito bem construído, junto com ajuda também, não é aqui fazer tudo sozinho, tudo em casa, não, trouxemos ajuda de grandes consultorias para nos ajudar também nesse momento, e a gente consegue hoje dizer, estamos felizes, estamos no caminho certo, capturamos valor no primeiro ano e tem muito valor para capturar a partir agora do segundo, a companhia está melhor do que estava antes, andando cada uma, andando separada, e é isso que a gente olha para frente e diz, uau, movimentos relevantes pode ainda acontecer, que a companhia também vai se preparando para fazer mais movimentos na medida que ela fica mais robusta, mais preparada, mais aí direcionada para gerar valor, que é o ponto que eu sempre falo e insisto sempre nesse aspecto com o time, como a gente gera valor, e aí batemos as metas e agora estamos olhando para frente de como continuar acelerando. E para a gente fechar aqui, eu vou te pedir para você deixar a sua mensagem para quem está estudando, sondando, entrar em um processo de M&A. De novo aqui, tem que passar por muita reflexão do que você vê de crescimento da sua companhia, né? E eu acho que você tem que estar bem assessorado do seu lado, sob o ponto de vista de negócio, de questão estratégica, de qual é o melhor movimento que você tem que fazer na sua companhia. De novo, o M&A é uma grande possibilidade, se tem muita sinergia a ser capturada sempre quando se faz o M&A, e aí tem que se despir de egos aqui, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Seja, você tem que absorver aquela empresa que vem com pessoas
e abraçá-los tão bem quanto você abraça os seus aí funcionários, né? Isso é encarar isso como uma única empresa e criar uma cultura mais robusta, melhor. Então, assim, avalie com carinho se esse é o movimento certo, né, que você deve fazer para sua empresa, porque tem empresas e empresas, eu entendo. Eu acho que tem oportunidade em todos os segmentos de verdade para poder fazer isso. E você pensar que você está fazendo uma empresa melhor, né, preparada aí para o futuro, uma empresa, obviamente, que vai tendo perenidade, né, que vai se desenvolvendo, é uma empresa que vai tendo uma história, que eu acho que todo, aí seja executivo ou empreendedor, quer ter um legado. Então, se você quer um legado e o seu negócio aí ele permear vários anos, ciclos econômicos, né, e ciclos de negócio, eu acho que o M&A é um excelente caminho de você conseguir fazer essa perenidade. Não é o único, mas é um excelente caminho. Mas avalia parceiro que você vai ter para lhe ajudar a escolher os alvos certos. Então, esse é um ponto relevante, então cuidado. Então, poxa, às vezes tem empresa que está sendo vendida e que não necessariamente é a melhor empresa para você comprar. Talvez aquela empresa que não está sendo, obviamente, aí vendida, talvez seja o melhor alvo para você ter. Então, aqui tem que tomar muito cuidado, né, de o que está sendo oferecido e o que você precisa e quer. Então, ter um assessor aqui relevante, importante, vai ajudar bastante. E acho que o segundo ponto é invista tempo na integração. Começa com um bom plano de integração. É fundamental ter esse planejamento e que ele seja construído aí por pessoas chaves da organização e que tenha, e na grande maioria dos movimentos, ajuda externa para montar o plano. Até acho que na execução, talvez num primeiro movimento que uma empresa venha fazer, talvez ela vai precisar de ajuda para a execução, mas muitos da execução vai estar com o time da companhia. Então coloca essa responsabilidade aí para o time, é importante para não colocar em uma responsabilidade talvez uma consultoria, mas o plano tem que ser construído consultoria mais time. O plano não é da consultoria, o plano é da empresa. Então as pessoas precisam entender isso, alinhado tudo isso aqui com um plano de incentivo. É muito importante que as pessoas que vão tocar o dia a dia da integração, vão tocar a execução dela, elas sejam incentivadas para isso. Ou seja, tenham metas claras, tem as metas do dia a dia e tem as metas vinculadas à integração. Tem que segmentar isso e remunerar de uma maneira diferente também, para que as pessoas entendam que, poxa, isso aqui é um trabalho normalmente adicional que eu vou ter que ser feito durante um M&A, durante o processo de integração, em que a empresa está aqui me premiando por isso, por fazer uma bela execução. Não vai ter caminho fácil, como você falou, tem muita pedra no meio do caminho, né? Tem muito buraco no meio do caminho, tem muita curva perigosa. Não menospreze os detalhes, como tudo na vida, tudo é detalhe, mas tem um ponto que é crucial aqui, que é gente. Comece a integração por gente. Não comece por produto, não comece pelo cliente, comece pelas pessoas. Então, a primeira reunião que tem que ser feita no dia seguinte que foi assinado um negócio, se preocupe em como está sendo comunicado para as pessoas, principalmente se você está adquirindo uma empresa, a empresa adquirida. Então, apareça, comunique, você como principal líder, esteja lá, se faça presente. E depois do closing, como sempre tem um período entre a assinatura, o sign e o closing, aí sim você faça um processo amplo de comunicação, em primeiro lugar com quem? Com as pessoas internas. E aproveite o período entre sign e close para conhecer melhor as pessoas. Vai estar próximo dessa empresa, faça esse combinado com a empresa, obviamente, que você está fazendo aí o movimento de M&A, que vai ser muito relevante. E aí, comunicação para pessoas é crucial. Se comunique, comunique, comunique. Às vezes aqui peca até pelo excesso, mas a comunicação é importante. E comunicação é via de mão dupla. Abra oportunidade para as pessoas perguntarem, esteja próximo, né, se mostre disponível para poder responder. Se você fizer isso, a chance de sucesso aumenta uma barbaridade. Eu tenho certeza que muitas empresas dizem isso numa teoria, infelizmente na prática não acontece. Eu diria que é um grande fator de insucesso de M&A é pautado na comunicação, na falta de clareza, na falta de transparência e na falta de periodicidade correta de comunicar as pessoas, principalmente o time que está lá no dia a dia da empresa que está aí se movimentando e também na empresa que está recebendo. É importante as pessoas entenderem que a empresa está fazendo porque está fazendo esse movimento
e que agora somos um único grupo quando você faz um movimento como esse. Enfim, acho que seria esses os pontos. M&A aí é algo bastante relevante, importante, e tem que ter o maior líder da companhia, tem que ter o cuidado, né, e obviamente aí a atenção em todos os detalhes para isso fazer acontecer dar certo. Fabiano, muito obrigada por compartilhar aí a tua trajetória conosco. Obrigado. Vocês podem acompanhar estes e outros conteúdos da EBDI através das nossas redes, pelo LinkedIn, pelo nosso YouTube e também o nosso Instagram. Vejo vocês em breve. Até mais.